Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos, nos conceder mais um dia de vida e também agradecidos a Deus por todos vocês que estudam a Bíblia conosco a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, com outros grupos e também queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Se você que está ouvindo recebe por compartilhamento de outras pessoas em grupos aí, inscreva-se também no canal Hora Tranquila. Entre no YouTube e digite Hora Tranquila. Vai aparecer ali a nossa página, em letras vermelhas vai estar ali inscrever-se. É só clicar em inscrever-se e já estará inscrito. E juntos nós vamos assim divulgando a palavra de Deus para abreviar a volta do nosso Senhor Jesus. Agradecemos a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão estudando conosco a Bíblia. Mandamos aqui um alô especial para o Marcos Batista, de Oswaldo Cruz, São Paulo. Regina é de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Maria Filomena é de Boa Vista, em Roraima. Elielson Pedro Moreira é de Sobreiro, Laranja da Terra, no Espírito Santo. Leônidas Bezerra é de Palmas, Tocantins. Linoci Bezerra é de Gama, Distrito Federal, Brasília, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos por este momento que temos para estudar a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente em nós, nos dando entendimento, ajudando-nos, Pai, a tomarmos a decisão de aceitar a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos que estejas com cada um daqueles que estão passando por momentos difíceis em suas vidas, por provações, tribulações, estão passando por enfermidades, dor, sofrimento. Pai, tenhas misericórdia de cada um, atenda as orações conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Iremos então continuar o estudo da semana. Ontem nós falamos aqui a respeito de Jó. O sofrimento que ele teve foi um sofrimento extremo, não é? Perder tudo de uma vez assim e depois perdeu a saúde, não é? Ontem nós não comentamos, mas ele perdeu a saúde porque Satanás não estava contente com tudo que ele tirou de Jó e então ele voltou lá e Deus disse, não, então toque na saúde dele, mas não tire a vida dele. E aí Jó ficou com o corpo todo em chagas, feridas, da planta dos pés até o alto da cabeça. E ele se coçava com um caco de telhas. E imagine o sofrimento, irmãos, imagine, foram praticamente 2 anos de sofrimento que Jó teve. E ele permaneceu fiel. Os amigos foram lá para confortar Jó, mas eles queriam que Jó confessasse qual era o pecado dele, para que ele pudesse ser curado. E havia naquela ocasião, e ainda hoje muitas pessoas pensam que o sofrimento que nós estamos passando é porque a pessoa está em pecado, está se rebelando contra Deus e então Deus está castigando. Este era o pensamento. Mas não é assim. Deus não castiga. Deus pode permitir que venha uma dor, um sofrimento, uma enfermidade, pode permitir. Mas às vezes também os problemas que nós estamos enfrentando é por causa de decisões erradas que nós tomamos, de hábitos errados que nós temos, de comer coisas que nós não deveríamos comer, e então isso traz enfermidades também. Então nós temos que pensar. É claro que ninguém quer sofrer, e quando o sofrimento é por causa espiritual, que foi o caso de Jó, Jó não tinha culpa nenhuma, mas Deus permitiu, porque Deus, ele queria provar para o universo que Jó era fiel, não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era. E é isso que nós deveremos aprender. Nós deveremos ser fiel a Deus, não porque nós temos um bom carro, um bom trabalho, uma boa casa, enfim, não nos falta nada, aí nós somos fiéis a Deus. É fácil assim. Nós temos que ser fiéis a Deus pelo que nós somos, pela confiança que nós temos nele. E deveremos, irmãos, quando estamos sofrendo, não concentrar o nosso pensamento, enfim, colocar somente os olhos no sofrimento ou no problema que nós estamos tendo. Nós temos que manter os nossos olhos fixos em Jesus, porque é dele que vem a salvação, é dele que vem a cura, o milagre. Não vamos fixar no problema, vamos fixar em Jesus, em Deus, porque ele tem o controle de todas as coisas.
O grande problema é que nós fixamos no sofrimento, na perda que nós tivemos. Nós não fixamos em Deus. E Jó fixou os seus olhos em Deus. Ele adorou a Deus quando depois que ele soube de tudo que ele havia perdido, e ainda depois ele ficou doente, enfermo. E ele adorou a Deus. Ele de maneira alguma ele se queixou e blasfemou contra Deus. A própria mulher de Jó queria que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Tanto era o sofrimento de Jó. Talvez você já tenha passado por essa situação ou está passando, alguém dizendo, né, olha, amaldiçoa seu Deus, ele não vai te ouvir e morra. É possível que alguns de vocês estão passando por essa situação, mas mantenha o olhar em Jesus. Não desvie o seu olhar de Jesus. O sofrimento, aqui no mundo todos nós estamos sujeitos. Mas nós estamos aguardando um lar que Jesus está preparando para nós, onde não haverá mais dor, nem morte, nem pranto, nem sofrimento, enfermidade, não haverá mais nada daquilo que nós sofremos aqui neste mundo. É nele que nós temos que manter o nosso olhar. Hoje nós vamos comentar um pouco aqui a respeito do sofrimento que o apóstolo Paulo passou. Paulo foi um outro que sofreu demais depois que ele aceitou a Jesus. Antes ele tinha tudo o que ele queria. Ele era judeu, ele cria em Deus, mas não aceitava Jesus. E Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Paulo, ele vivia em uma outra região e depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para os céus é que Paulo veio para Jerusalém. E Paulo ele era zeloso. Paulo ele era um homem que defendia com unhas e dentes a tradição dos fariseus. Paulo ele pertencia ao sinédrio. Ele tinha alta posição. Paulo era um homem bem visto, ele era muito culto, estudado. E ele então pediu cartas ao sinédrio, aos sacerdotes, para ir perseguir aqueles que aceitavam a Jesus em sua vida. E o movimento do cristianismo estava crescendo muito entre os judeus. E Paulo, revoltado com isso, porque os judeus, a maioria, não aceitam a Jesus como Messias, Paulo então, com cartas na mão, ele saía perseguindo. Mas depois que ele aceitou a Jesus, que foi na estrada de Damasco, que ele se encontrou com Jesus, Jesus o interceptou e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Que queres que eu faça, Senhor? Ali Paulo se rendeu, ali Paulo se entregou a Jesus. Ali Paulo, ele se submeteu ao Espírito Santo e teve uma vida transformada, e ele sofreu muito. Paulo agora diz aqui em 2 Coríntios 1, 8 e 9, diz, não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aqui Paulo falando, 2 Coríntios capítulo 1, versos 8 e 9. E o mesmo Paulo ele tinha dito anteriormente que não nos sobrevém provação maior do que nós podemos suportar. E agora aqui ele diz, olha aqui, perdemos a esperança até da própria vida. Tanto era o sofrimento que eles tinham. E agora, quando nós lemos aqui, em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, veja o sofrimento que Paulo sofreu. 2 Coríntios 11, a partir do verso 23, são servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais, trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente horas a fio e passei muitas noites sem dormir. Passei fome, senti sede e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso, tudo sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco,
que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Aqui Paulo relata um pouco do sofrimento que ele passou. E veja que Paulo, ele sofria pelo evangelho. Não era ele que estava procurando. Não era ele que estava procurando este sofrimento, não. Era por causa do evangelho, por amor a Cristo. Ele se entregou de coração quando ele aceitou a Jesus. E ele sofreu. Aqui está um relato, pequeno relato, né? 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Tudo que ele sofreu, e muito mais ainda ele sofreu em outras ocasiões. Por quê? Porque ele cria nesse Jesus que nós cremos também. Então, se Jó sofreu como sofreu, se Paulo sofreu o que sofreu, como nós lemos aqui, se Jesus, que é o Salvador do mundo, sofreu por causa dos nossos pecados, nós também não iremos sofrer? Claro que todos nós passamos por sofrimentos. Muitos dos sofrimentos, às vezes, são causados por causa da nossa fé. E então, nós temos que nos manter firmes em Deus, que as promessas dele se cumprirão em nossa vida. Outros sofrimentos que nós passamos é porque nós fizemos e tomamos decisões erradas em nossa vida. E então temos que arcar com as consequências. E nunca nos esquecermos que Deus ele não nos abandona, que Deus está sempre conosco. Mesmo nos momentos de dor, de sofrimento que nós passamos, Ele está ao nosso lado. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 1, e no verso 4, 2 Coríntios, capítulo 1, e no verso 4, vejam aqui o que o apóstolo Paulo diz. 2 Coríntios 1, 4, Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Então, Paulo deixa claro aqui que Deus nos encoraja em todas as nossas aflições. Se nós temos Deus como nosso Criador, como nosso mantenedor, como nosso guia, se nós temos a Jesus como nosso irmão mais velho, aquele que deu a vida por nós, como nosso Salvador, nós somos encorajados nos momentos de aflições. Mas se a nossa fé ou se a nossa crença é somente uma crença superficial, teórica, eu creio que Deus existe, mas não tenho um relacionamento com Ele, quando vier as provações, as aflições, nós não teremos forças, nós iremos sucumbir à primeira prova que nos vier. Mas quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, quando nós o conhecemos, como Jó conhecia, como Abraão conhecia, como Paulo conheceu quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, nós receberemos forças nas aflições para que esta nossa força, esse nosso encorajamento que nós estamos recebendo de Deus, para que possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. É comum nós encontrarmos pessoas, amigas nossas, irmãos de igreja, que estão passando por lutas, por aflições, por tribulações, e então nós temos que encorajar essas pessoas, não desanimar, nós temos que orar com elas, nós temos que falar daquilo que Deus já fez por nós, as bênçãos, as vitórias que Ele nos deu, para que eles também sejam encorajados a permanecerem firmes neste momento de alta temperatura que está passando no crisol. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar firmes, confiantes nas promessas de Deus e buscando nele forças para suportarmos os momentos que sobrevêm a cada um de nós. Nós retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, para continuarmos o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.